vendas JDM. O Datsun 240Z é um dos meus carros preferidos. O mais bacana é que ele é um esportivo básico, que supera a performance de carros que custam 3 ou 4 vezes mais. E ele tem tudo o que você precisa em um carro esportivo, o que pra mim faz dele um carro super diferente de todos os outros carros japoneses com que a gente vem trabalhando na oficina. Aparecem muitos 240Z aqui na JDM Legends e tá chegando mais um. Oi, E aí, Daniel, tudo bem? tudo bem? Então, eu queria falar mais com você sobre o projeto do 240Z. Eu queria definir qual vai ser o ponto de partida e como você vai querer que ele fique. O Daniel é um cliente que está super afim de reformar o Datsun 240Z dele. Então, eu tenho uma certa experiência com diversos tipos de carros, mas nada, tipo, tão clássico assim, sacou? Eu e a minha mulher ficamos completamente apaixonados. Ele tem um visual, tipo, Sei. bem atemporal, cara. Aqui nos Estados Unidos, o nome é Datsun 240Z, mas o mesmo carro chama Nissan Fairlane Z no Japão. Nós fomos pretensiosos e achamos que dava pra customizar o carro na nossa garagem. Desmontamos ele, deixamos só a lataria e pintamos da cor que tá agora. A história do Daniel é bem comum. As pessoas querem customizar o carro, mas quando a reforma começa, eles se dão conta do trabalhão que vai dar e o projeto acaba se tornando inviável. Então, eu já tenho algumas ideias na minha cabeça. Se desse pra dar uma cara de JDM, tão autêntico quanto possível, tentando manter aspectos originais do carro, como os emblemas, sacou? Aham. Eu também queria uma ponteira de escapamento duplo. Certo. Eu tô passando a bola pra vocês, tá ligado? Tá bom, tudo bem. E você vai querer manter o carburador? Ah, eu acho que sim. Os motores carburados têm um ronco e um cheiro tão impressionantes que a experiência se torna muito mais visceral, sacou? E eu não sinto isso nos motores modernos, cara. Parece que o carro todo foi pintado de branco e os paralamas foram retirados. Os paralamas foram montados, mas como não tem manual pra isso, a gente acabou Ah, é se verdade. virando. Isso é meio complicado mesmo. A gente não sabe bem onde é o lugar Pois deles. é, né? Ei. Nós vamos dar prioridade pra essa parte. Eu tô empolgado. Vai ficar bem bacana, Daniel. Maravilha, eu tô bem ansioso aqui. Valeu, Daniel. Até mais. Beleza, Valeu. falou, irmão. Show. Até. Nós queremos ser fiéis ao modelo original japonês Fairlane. A carburação tripla vai melhorar o desempenho. O escapamento vai ter ponta dupla como o original. E rebaixando os paralamas, vamos ajustar a distância entre eles e as rodas. No final, esse 240Z vai ter mais potência, com melhor dirigibilidade e com um visual mais limpo do que quando saiu da fábrica. Praticamente temos só a carcaça, então esse Datsun vai dar trabalho. E a primeira coisa é cuidar dos paralamas. Ei, Maurício, esse é mais um projeto. Mais um 240Z. Aí sim. Quando eu pus a suspensão com o Josh, nós rebaixamos o carro e percebemos que a traseira dele estava bem baixa como a gente queria. Não tinha vão no paralama traseiro, mas no dianteiro cabia o meu punho fechado entre o paralama e a roda. Acontece que o Daniel pôs os paralamas 5 centímetros mais alto do que deveria. E, em vez de simplesmente rebaixar o paralama, nós tivemos que colocar um pedaço de outro paralama. Como a gente tinha que rebaixar tanto, dá até pra ver, vai ficar um vão bem grande aqui. Então, pra ter um lugar pra prender no carro, Sei. então eu usei esse paralama velho que tá jogado aí, ó. Só tinha uma parte boa e eu coloquei aqui. Depois de terminar tudo, vai dar pra rebaixar o paralama e ele vai ficar bem aqui onde deveria. O 240Z é feito com metal mais fino do que os outros carros americanos. Esse paralamas aqui, eles amassam muito fácil, então eu vou ter que dar um bom acabamento aqui. O trabalho com metal não me preocupa muito não, o difícil é deixar da mesma cor. E aí, alguma coisa te chama atenção nele? Eu percebi que os paralamas não têm a mesma cor da carroceria aqui. E isso me preocupa, porque se a gente fizer os paralamas dianteiros aqui, tudo vai ter que ficar da mesma cor do resto da carroceria para ficar harmônico. Pois é. Eu adoro trabalhar com o Maurício porque ele é perfeccionista, mas pra mim, branco é branco. Nada que não pode ser feito. Eu confio em você, cara. Eu tô animado para levar para a oficina e pintar. Beleza, então vamos levar os paralamas pra oficina. Ótimo. O Maurício vai levar os paralamas para a oficina dele.
Aqui nós vamos começar pela parte elétrica e o compartimento do motor. Primeiro, instalamos o chicote para ligar os cabos das velas. Muitas pessoas, quando se deparam com algum problema, cortam e emendam os fios em vez de trocar a fiação. Eu gosto de design, eu gosto de preservar o conceito do carro e não de coisas que são feitas de qualquer jeito. Mesmo peças que ficam escondidas, eu gosto de deixar bonitas. É muito gratificante para mim. É a essência do produto final. A parte elétrica é só uma parte da reforma. A outra é deixar o motor mais potente. Saca a sua cara. Chegaram os carburadores do Japão. ER-45. É a primeira vez que usamos o ER. Tomara que eles funcionem com precisão japonesa. Por dentro, eles têm peças Weber. De fábrica, a carburação era dupla, mas nós queremos carburação tripla, que além de deixar mais maneiro, aumenta a potência do motor. Olha, eu tô achando isso bem maneiro porque é um carburador japonês legítimo e é bacana ter as boias externas ajustáveis. O revestimento a zinco é bem feito e é bem bonito, tem um belo acabamento. Chegou a parte mais legal, fazer um escudo térmico. É verdade, é realmente necessário proteger os carburadores do calor, principalmente quando a carburação é tripla, como nesse caso. Um grande problema é quando o carburador fica diretamente sobre o coletor de escapamento quente. Eu vou ter que fabricar uma barreira térmica para proteger os carburadores. A proteção acaba ficando sempre diferente, porque os coletores e os carburadores nunca são iguais. Então, nesse caso, a barreira vai ser um pouco mais comprida para poder proteger até a ponta aqui. Eu começo fazendo um molde de papelão e depois reproduzo em aço inox. Eu gosto de usar aço inox porque ele é muito durável. Ele não corrói e é menos propício a rachar como o alumínio. E é perfeito para isso. Eu não quero um ângulo reto. Ele só tem que cobrir o coletor. Vamos ver como ele se encaixa. Ele está quase no ângulo que eu quero. O bastante para cobrir o coletor. Bom, eu vou colocar mais uma coisinha aqui embaixo. Esse troço aqui foi usado pelo ônibus espacial da NASA. É uma película que reflete calor. Ela vai embaixo e, em vez do calor ser absorvido, ele é refletido para fora. Olha só, eu não sei que tipo de mágica a película refletora faz, mas se ela é boa para a NASA, serve para o Datsun. Não pode encostar. Segura essa ponta. Vamos fazer tudo para que o calor não afete os carburadores. Pronto. Até aqui, tudo legal. Eu tô mexendo no paralamas do 240Z, mas tá demorando mais do que eu pensava. Ai, você não tá colaborando. O metal japonês é diferente, a espessura é bem mais fina. Nos carros dos Estados Unidos, ele é mais grosso. Esse aqui é difícil de soldar, ele é muito fino. O metal fininho, ele é muito maleável, então tem que tomar muito cuidado. O metal é feito de um aglomerado de moléculas, então quando você corta e estica, você tem que tentar comprimir tudo de volta. Então é por isso que eu martelo a solda. Dá menos trabalho e eu consigo controlar melhor a distorção da peça. Os paralamas foram montados acima do lugar certo, e agora eu tenho que fechar os buracos de volta. Não é fácil. Eu tenho que verificar a posição dos paralamas para ver como é que eles vão ficar. Eu tava preocupado, mas parece que tá dando certo. Ótimo. Yay! Para receber a pintura, falta a funilaria e o primer. A reforma está progredindo bem. E é a vez da tampa de válvulas. Eu já fiz os furos com a broca porque um problema que eu sempre tenho é a solda, que tem que ser TIG, e a tampa de alumínio. Tudo tem que estar bem limpo. A tampa das válvulas vai ser revestida em pó, mas ainda para ficar bonita, nós vamos fechar todos os buracos de cima que não são mais usados. A questão nem é tanto a funcionalidade, mas é uma questão estética. E como a tampa fica bem no meio do motor, ela tem que ficar bem bonita. Eu vou ter que fazer um remendo bem aqui
soldar e depois lixar para deixar bem liso. Vai parecer que nunca existiu. Quando eu monto um compartimento do motor, eu trato como se fosse uma obra de arte. Seria perfeito se eu tivesse uma vareta de alumínio que fosse do tamanho do furo para que pudesse facilitar a minha vida. Soldar uma tampa de válvula de 45 anos encharcada de óleo não é o que eu mais gosto de fazer. Caramba, hein? Eu realmente odeio fazer isso. O alumínio tem que estar limpo para a soldagem TIG. Então, a tampa de válvula é sempre um desafio para mim. Droga. O que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa errada. Isso não é bom. Eu vou ter que parar. Isso não é bom. A mangueira estourou. A mangueira de resfriamento do soldador estourou. Nós estávamos progredindo bem, mas alguma coisa tinha que acontecer. A parte que resfria o maçarico resolveu vazar todo o fluido. Por essa mangueira passa o líquido de arrefecimento. E, pelo visto, a vida útil dela já acabou. As tampas de válvula sempre dão problemas, mas isso é inédito. Pelo menos é fácil arrumar a mangueira. É só trocar por outra. Bom, eu vou ligar e ver se não vai vazar tudo aqui de novo. Tomara que seja o último problema. Tá bem melhor agora. O soldador podia ter colaborado mais, mas pelo menos podemos fazer o revestimento em pó. As modificações do compartimento do motor estão dando nova vida ao carro. Fazia um bom tempo que eu não andava no 86. Eu tive um nos anos 90, mas achavam que era um carro velho. Outra atividade nossa é importar carros do Japão, seja para restaurar ou, às vezes, para algum cliente que faz a encomenda. O cliente já fez a restauração. O nosso trabalho é saber se tudo que foi feito está em ordem. Essa é a restauração dos sonhos. Foram usadas as melhores peças e o motor de 20 válvulas foi refeito. Cara, eu tenho uma ligação com esse carro desde adolescente. Eu comprei o primeiro no inverno e foi horrível. Tinha tração traseira. Em teoria, eles não são tão maneiros, afinal tem 125 cavalos. Mas na prática, a transmissão é leve, o motor tem duplo comando variável de válvulas e o diferencial é de deslizamento limitado. É o que você precisa, cara. Tá meio barulhento aqui. A carroceria é bem firme, dá pra sentir. E dependendo das rotações por minuto do motor, o chassi vibra um pouco. E isso acontece por causa dos suportes mais firmes do motor e da transmissão. Em um carro de corrida, é melhor que a transmissão não trepide. Assim, a vibração do chassi não incomoda quando você está de capacete e tem um Santo Antônio. Mas num carro de passeio, o painel faz barulho e acaba não sendo muito agradável. A suspensão é bem rígida, mas ela absorve bem as ondulações do asfalto. A maioria das suspensões do Japão é assim, porque as ruas lá são super lisinhas. Saca só, irmão. Esse é o Levin do meu amigo Moss, que eu tinha te falado. Nossa. Ele é um cara que eu conheci na minha época de autocross. A gente sempre corria junto. Ele voltou do Japão, mas ele arranjou um emprego aqui de novo e resolveu trazer o carro com ele. Claro, por que largar lá? Esse deve estar em excelentes condições. O Toyota Levin é a versão japonesa do que nos Estados Unidos é conhecida como Corolla GTS. Esse carro virou um símbolo cult no Japão, logo quando o drifting ficou popular. Ele combina a tração traseira com o duplo comando variável de válvulas. Muita gente sabe fazer drifting, mas quem sabe fazer drifting com Levin é bom de verdade. Olha, saca só o volante. Colin, legal, né? É bom pra pessoas como eu que não cabem nesse carro. Quem acredita também entra. Olha esse painel, cara. Tem Santo Antônio, mas tem banco de trás e o acabamento tá perfeito e é de muito bom gosto. Tá perfeito, curti, adorei. O bacana é que o Levin é compacto, tem tração traseira, é esportivo e é bem legal.
Ele vinha com o motor 4AGE de 16 válvulas, mas esse aqui veio com um AE92 mais moderno. Um motor de 20 válvulas. 5 válvulas por cilindro. Saindo de fábrica, ele devia fazer uns 160 cavalos, mas o meu amigo levou para toda um especialista em motores no Japão, que refez completamente esse motor, cara. Bom, vamos levar ele pro elevador lá dentro da loja e... Uma geral dar nele. uma geral. Bom, é o seguinte, o cara me enviou um contagiros porque o que veio de fábrica não funciona bem com a configuração atual do carro. E a suspensão dele também foi erguida para o transporte, então ele quer rebaixar o carro novamente. Normalmente são clientes que querem customizar os carros, mas às vezes é bom pegar um carro que já está bom. Vamos tirar as rodas e deixar a suspensão exatamente como era. Ele marcou de azul aqui. É para não rebaixar tanto a suspensão. Essa suspensão é a rosca. É o ideal para um carro de alta performance como este aqui. E o bacana dele é que você consegue mudar sempre a altura do carro. E ele permite também que você equilibre o peso nos 4 lados, melhorando bastante a dirigibilidade. Nós vamos deixar nas marcas e continuar daí. Pelo menos as rodas são leves. Olha, fazia tempo que eu não levantava um aro 14. Isto daqui veio diretamente do Japão. É um contagiros novinho. Ele tem algumas opções de cores. Este daqui é branco, para combinar com os instrumentos que já existem no painel. É bem fácil de calibrar e usar. Vai ficar bom. Ele tem um estilo mais japonês e combina com o carro, assim como o volante retrátil e os instrumentos abaixo do rádio. Ele tem cara de anos 90. Ficou bonitão. Tem um estilo bem tradicional. Combinou muito com o carro. Bom, nós ajustamos a suspensão, instalamos o contagiros e demos uma bela geral no carro. Mas só para garantir, eu vou ter que dar mais uma voltinha, né? O volante do motor é leve e responde super bem. Ah, que da hora! É uma delícia! Ele é agressivo demais pro dia a dia, mas tá redondinho. É o melhor exemplar desse modelo que eu já vi. Nós progredimos muito bem com o 240Z. A fiação, os carburadores e o escudo de calor estão prontos. O próximo passo é o painel. Instalou os instrumentos? É, eu vim no final de semana e fiz essa placa para fixar os instrumentos, inclusive os 3 centrais que chegaram. Eu gostei. Cara, tá bem clean. Ficou bem clássico. Daria para seguir vários caminhos nesta customização. Tudo poderia ser trocado e modernizado, mas eu gosto de manter a aura que esses carros tinham, mas de um jeito melhorado. Como nós trocamos o eixo diferencial dele, o velocímetro agora é controlado via GPS e não precisa mais calibrar. O que é legal é que ele tem as setas e o farol alto também, com luz verde, ponteiros e números brancos. Então, nós tiramos os 3 marcadores originais que ficavam no centro do console e colocamos o da temperatura da água, da pressão do óleo e da temperatura do óleo. Não teria como ficar melhor, eles ficaram ótimos. Nós tentamos imitar os instrumentos que vieram de fábrica, para quando você entrar nesse 240Z, você se sentir dentro de um, mas com itens mais modernos. Bom, o que temos que fazer agora é o seguinte: ligar a fiação nos instrumentos e, depois que ficar pronto, a gente instala o painel no carro. Na maioria das vezes, os carros japoneses seguem o mesmo padrão de fiação, a não ser que ele seja especial. É, parece que tá tudo pronto, hein? Tá ficando muito legal, cara. Vamos colocar no lugar e terminar de montar o painel. Os carros japoneses têm uma característica: eles são pequenos. Ah, é sempre bem legal entrar aqui. Trabalhar debaixo do painel nunca é muito confortável. Meu parafuso favorito.
O desafio ali é conseguir colocar aquele parafuso minúsculo numa parte que mal cabe uma chave de fenda. Este lado deve estar preso. Nem eu, nem o Josh somos pequenos, então é uma coisa bem complicada. E aí? E aí, cara? Mexer nesses carros é bem desconfortável, principalmente nos de 2 portas. São apertados e a gente fica em posições bem estranhas. Parece aquela cena do filme Ghost. Deixa eu sair. E cuidado que eu sou a Demi Moore. Às vezes parece que você tá numa bolha no espaço. É meio estranho. E você seria o Patrick Swayze. Descanse em paz. Cara, eu tô vendo o painel montado pela primeira vez. E ficou ótimo. Eu gostei bastante. A cor contrasta bem com o resto. Poxa, o painel antigo era bem maneiro, mas esse aqui, cara, é muito mais preciso. E ele lembra o antigo. Eu curti. Nós fizemos a fiação da parte elétrica, instalamos a carburação tripla, fizemos o escudo contra o calor e pusemos o painel. Agora o foco é na traseira do carro. Estas são as lanternas originais da série 1 e 2. Esta é a Eurostyle. E o mais bacana dela, principalmente em carros que ainda têm os espelhinhos laterais, é que ela dá um toque de luz amarela, em vez de ser tudo vermelho. Levando em consideração que o projeto segue mais o padrão do mercado japonês, as lanternas amarelas são um detalhe bacana. Isso foi pintado de preto para combinar com outros detalhes. Por ser um projeto bastante monocromático, vai ficar bem legal. Este aqui é o aerofólio que a gente vai usar. Ele é do modelo 432 do Fairlady Z, como ele é conhecido lá no mercado japonês. Nos Estados Unidos, ele é chamado de 240Z, mas no Japão, ele é o Fairlady Z. Nós quisemos manter o estilo mais próximo ao do mercado japonês. O que poderá ser visto nos emblemas, nas lanternas, nos espelhos dos para-choques, diferenciando do que era mais comum por aqui. Na minha opinião, se for usar um spoiler dianteiro, tem que usar um aerofólio. Não só pelo lado estético, mas porque eles mudam o perfil aerodinâmico do carro. Se aumentar o downforce na dianteira, também aumenta a traseira. É melhor equilibrar o downforce como um todo para não ter uma aerodinâmica desequilibrada. Olha, ficou ótimo. É difícil prever como vai ser o resultado, mas a graça tá aí, né? A traseira ficou incrível. A lanterna ficou ótima, o aerofólio e o aspecto ficaram ótimos, mas uma coisa que eu não gostei nada realmente foi o encaixe do escapamento. Eu acho que o próximo passo é reposicionar o escapamento, cara. Pois é, ele tem que ficar no meio. Bora erguer o carro. Então, o nosso maior problema está realmente na ponta do escapamento. Afinal, o importante é que ele fique bem centralizado. Então, nós temos que fazer algumas mudanças. Solta a flange da ponta primeiro, só para ver que ponta precisa de ajuste. Estava um pouco torto, mas estar torto na dianteira faz com que fique completamente desalinhado na parte traseira. Vê se dá para deixar reto aí, cara. Talvez precise fazer 2 cortezinhos em V aqui. Eu tô torcendo para ser rápido, mas só vai dar para saber na hora de cortar. Nós montamos um escapamento super bacana, então a gente não quer mexer muito nele, mas também a gente quer deixar como planejado. Agora a gente vai ver se os cortes que a gente fez são profundos o bastante para dar o jogo que eu tô querendo. Como tá aí, Josh? Se eu soltar, ainda pega no carro. Entendi. Tá, entendi. Talvez a gente tenha que mexer aqui na rotação também, entendeu? Eu queria que fosse um pouco mais simples do que isso, mas tudo tá indicando que nós vamos ter que cortar esse pedaço até o final. Eu fiz os cortezinhos esperando que ficasse como eu queria, mas parece que tá bem mais desalinhado do que eu estava imaginando. Agora, nós vamos ter que cortar o escapamento no meio e descobrir o que a gente vai fazer com a emenda. Agora, nós vamos ver realmente o quanto ele estava torto. Eu tô achando que ele tá bem mais torto do que eu gostaria. É, está. Tudo que parece ser muito simples, dificilmente é. Isso não é bom. Isso não é bom. Eu tenho que dar um jeito de resolver isso. Nós progredimos bastante com o projeto, mas infelizmente surgiu um probleminha justamente no escapamento.
Com a ponteira do escapamento nivelada e centralizada como a gente quer, olha só, dá pra ver o quanto tá desalinhado. Inclusive, cabe até... cabe o meu dedão. Isso aqui não é legal, não. Vai dar mais trabalho, mas tem que ser feito. Nós vamos ter que cortar completamente as duas partes e soldar algumas emendas para ficar alinhado exatamente como a gente quer. Deixa eu encostar isso aqui na carroceria. Bom, ainda tem um bom espaço para o ressonador. Ele está na altura máxima. Os tubos aqui ainda estão retos. E o mais importante, a ponta está nivelada e perfeitamente centralizada na saída, como a gente queria. Pena que a gente teve que fazer alguns ajustes aqui e ali, sabe? Mas agora tá tudo pronto. É isso aí, cara. A gente vai pintar o paralama, eu vou igualar a parte que eu fiz o reparo e aí já era. Eu fiz a funilaria e passei o primer, mas essa é a parte complicada, porque se não mesclar direito, não fica como você quer. Eu passei horas tentando deixar os paralamas perfeitos, tentando acertar em cheio na cor. Eu gosto de entrar na cabine e pintar. Eu me desligo de tudo e mantenho foco no que eu tô fazendo. Eu tô feliz. Eu acho que ficou bem legal. Agora é só esperar secar e levar pro Eric. E aí vamos ver se tá no mesmo tom do carro. Ontem à noite eu consegui colocar as mangueiras do reservatório, as mangueiras do combustível estão prontas e ligadas ao tanque. O resfriador de óleo está pronto e o radiador também está no lugar junto com a ventoinha. O próximo desafio é dar a partida e ajustar os carburadores. Nunca demos a partida e os carburadores são novos. Eu quero o carro funcionando até o final do dia. Seria ótimo. Vamos colocar óleo. O primeiro passo é colocar o óleo e os fluidos e torcer para não vazar. Até agora tudo bem. É um grande dia e eu tô animado pra dar a partida. E eu bebi bastante café e tô pronto pra tudo. Eu tô tremendo de nervoso aqui. Ainda não vazou nada, hein? Que bom. O tanque tá cheinho agora. Legal. Agora a gente precisa ligar o cabo do acelerador. O cabo do acelerador que veio de fábrica é muito comprido. Então, o que eu tô fazendo é tirar as medidas de quanto precisa ser cortado. Nós tivemos que modificar o cabo do acelerador, porque ele é ligado na carburação tripla de um jeito diferente. Nenhuma peça desses carros fica sem modificação. Essa é a natureza da customização. Quando chega a esse ponto, é raro qualquer peça ser encaixada sem ser minimamente modificada. E é um efeito dominó. Uma mudança pequena leva a outra. Eu terminei de soldar o cabo e só falta ver se ele encaixa como eu tô querendo. Parece que deu certo. O acelerador e o escapamento já estão prontos. E já colocamos os fluidos, então é a hora da verdade. Tem que ver se faz faísca e tem combustível aqui. Então, eu vou ter que ficar de olho em 12 lugares ao mesmo tempo e na hora da partida. Na maioria dos projetos, se você mexeu em cada pedacinho do carro, os nervos ficam à flor da pele na hora da primeira partida. Eu só tenho medo de, na hora da partida, o distribuidor estar ruim. O que é uma coisa bem comum em 90% das vezes. Hoje em dia, só tem uma empresa que recondiciona esses distribuidores. E eles estão acabando porque nós estamos no futuro e os carros no passado. Vira a chave um pouquinho. Preciso ver se tem faísca aqui. Nada? Tem corrente? Tem sim, marcou 12 volts. Tem corrente, mas não está produzindo faísca. Só pode ser o distribuidor. Troca o distribuidor? A gente tem outro? Eu acho que tem um aqui. Nós guardamos de tudo aqui na oficina. Somos acumuladores. Será que não tem mesmo aqui? Você não sabe se vai usar. Como são peças difíceis de encontrar, nós sempre guardamos o que sobra. Hora de revirar as caixas para achar uma sobressalente. Se tiver ruim...
A chance de achar outro sobrando vai ser mínima. E aí? Nada. Só podia. Testamos 2 distribuidores que não funcionaram. A bobina que a gente tinha foi usada nele. A nossa única opção é saquear outro carro da oficina para ver se dá para dar a partida no 240Z. As opções estão acabando. Bom, como este carro funciona, eu vou roubar o distribuidor dele, que é igual ao outro, mas de outra marca e funciona muito bem. É uma peça bem antiga. Tá toda oxidada. Parece velha. Coloquei. Vamos ver. Pronto? Vai. Hoje estamos com um Datsun 240Z 1973 que foi customizado na JDM Legends. Eu adoro esse carro. Ele é um carro esportivo, um esportivo de verdade. A parte interna privilegia o motorista. São 2 bancos, ele tem capô inclinado e tem tudo que você quer num carro esportivo. Nós achamos esse carro num galpão em Salt Lake City. Eu tive a chance de montar o 240Z dos meus sonhos para outra pessoa. Nós fizemos uma customização completa. Ele não deixou de ser um carro de passeio, mas ele pode muito bem andar nas pistas. Quanto ao motor, nós mantivemos o da série L de 6 cilindros em linha e mantivemos também os carburadores. O motor original era de 2,4 litros e 150 cavalos. As cilindradas aumentaram para 3,2 litros. Ter aumentado o volume para 3,2 litros faz com que o carro tenha força em qualquer faixa de rotação. Ele tem torque de sobra para fazer o que quiser. Nós mexemos no cabeçote e no virabrequim. Agora o motor produz 320 cavalos, mais do que o dobro de quando saiu da fábrica. A suspensão nova permite correr nas pistas. Ela se comporta muito bem nas ruas e os amortecedores e as molas absorvem bem as ondulações do asfalto. Os freios dianteiros são ventilados e a disco com 4 pistões. Mas nós também transformamos os freios a tambor traseiros para disco. E se eu pudesse, eu sempre usaria uma roda Watanabe no 240Z. Ele ficou ainda mais incrementado com as rodas de magnésio, melhorando bem a performance. É bom de dirigir. Eu gosto muito desse carro porque ele tem aquele estilo dos anos 70. É um esportivo de verdade e tem um perfil incrível. Ah, eu nunca me canso. Nunca me canso. Como esse carro funciona, eu vou roubar o distribuidor dele. Depois de 2 distribuidores com defeito, só resta um na oficina para poder funcionar. O primeiro distribuidor não deu certo. Nós pegamos um reserva e também recondicionado e nada. Mas esse é de outro carro e tem o quê? Uns 30 anos? Então... Em teoria... Como se pode imaginar, não tem muitas lojas em Utah que vendem peças de Datsun de 40 anos. É a última opção. Pronto? Quase. Vai. A pressão do óleo é de 4,5 bar. Isso é ótimo. É, cara. Tá pegando. Fazer o motor pegar é um passo muito importante. E tomara que agora tudo seja mais fácil. Eu tô bem ansioso pra ver os paralamas que o Maurício trouxe. Tá calor! E aí, galera? Os paralamas ficaram legais? Ficaram tão bonitos. É, Mais daqui tá presença. bonito. Acredite se quiser, mas branco é a cor mais complicada porque existem muitos tons. E eu tô levemente otimista e acho que acertamos em cheio na cor. Ficou bonito, hein? Vai ser a parte mais brilhante do carro nesse momento. Talvez. Então, aqui que foi a emenda? É, a cor original, ela tava aqui e Tá. aqui. E aí eu mesclei esse pedaço. Uhum. A dúvida agora é saber se eles estão iguais ao carro inteiro. É, essa é a dúvida aqui. Só tem um jeito de saber. O jeito é colocar no carro pra ver como é que ficou. Certo. Entre funilaria e pintura, eu gastei umas 15 horas nos paralamas. A última coisa que eu quero é repintar o carro. Tomara que a cor seja exatamente a mesma. Eu tentei não mexer muito pra não comprometer o resto do paralama.
Eu sou muito autocrítico. Eu me cobro muito porque tem que ficar tudo perfeito. Tudo o que eu faço. Perfeito. Demais, cara. Ficou igualzinho o tom da pintura original. Essa era a ideia. Eu tentei manter a pintura antiga para que se fundisse nas beiradas com a parte de cima do capô, saca? Tá bom. Vocês gostam? Eu tentei adorei. fazer o melhor. Tá ótimo. Eu tô bem satisfeito com os Paralamas. O Maurício também e o Josh também tá. Daquele jeito super expansivo dele. Você gostou mesmo? Não é evidente, mas quando o Josh faz essa cara é porque ele tá feliz. Não tá? A pintura ficou ótima. Não é porque eu não estou sorrindo que eu não gostei. É, vai ficar bem bonito. É, só falta aprender. É só pôr no lugar e aparafusar. A textura tá boa. Ela tá perfeita. Vai ser difícil fixar isso. Lâmpadas H4 da Hella. Quase todo mundo vai achar que os faróis são originais, e é por isso que eu gosto. É mais um detalhezinho, porque como o interior do carro é um pouco pelado, o que tiver aqui dentro eu quero deixar o mais bacana possível. Tá ficando lindo, cara. Pode crer. Tem horas que ele parece tão confortável que dá vontade de dormir dentro dele. Tudo bem que eu tô com sono, mas ficou bem legal mesmo. Bom, o carro tá pronto, cara. Excelente trabalho, valeu mesmo. Não imagina. O Daniel vai ficar muito feliz. Foi feito um ótimo trabalho aqui. Eu acabei de chegar na cidade e eu tô no estacionamento vazio, só esperando o Eric chegar com 240Z. É um grande dia. O Eric me ligou falando pra eu vir pra cá dar uma olhada no carro. Então eu peguei o primeiro voo pra Salt Lake City e eu tô muito empolgado com isso. Oh, nossa! Fala sério, carrão. Que tiro foi esse? E aí, curtiu o carro? Nossa! É surreal. Ele poderia ter ido à oficina para depois vir para cá, mas é mais legal você ver o seu carro andando e depois ouvir o ronco do motor chegando. E aí, cara? Beleza? Ai, meu Deus. É desse jeito mesmo. Foi assim que eu me apaixonei pelo 240Z. E aí, quer dar uma volta? É claro que sim. Beleza, vem aqui, vou te mostrar os macetes do carro. Demorou. O ronco é incrível. Né? Então, agora o carro tem 5 marchas em vez de 4 marchas, Legal. entendeu? A carburação não é mais dupla e sim tripla. Ótimo. Deixa eu mostrar o ronco do motor, dá uma olhada. Ai, sensacional. O ronco do motor é inebriante, é incrível mesmo, diferente do som de qualquer carro que eu já dirigi. Dá pra curtir e se divertir com a potência dele. Era um carro da polícia. E eu testei os freios. Pelo sorriso, ele deve ter gostado tanto quanto eu. É um jeito bacana de ele ter a primeira impressão do que fizemos pra ele. Ficou exatamente como a gente queria. É como se ele ainda tivesse o espírito de um carro da década de 1970. Você ouviu o ronco do motor e deve ter percebido aí o escapamento duplo. É tão diferente, né? É. Eu não sabia que o escapamento era duplo, mas depois de pesquisar, eu percebi que era um detalhe tão específico que, qualquer que fosse o escapamento, ele teria que ser assim. É. Uma das coisas que eu gosto, principalmente nos primeiros modelos do 240Z, são os para-choques finos. Exatamente. No acidente pode não ser o ideal, mas... Mas ficou bonito, ficou lindo. É. Tá, bicho. E eu acho que você escolheu muito bem essas rodas, cara. Principalmente porque os freios cabem nesse modelo. E não foi preciso usar aquelas rodas gigantes que a gente vê nos carros por aí. Os paralamas ficaram ótimos. A gente teve alguns problemas para colocar na posição certa e na altura certa, mas eles ficaram ótimos. Não ficou agressivo demais, nem nada. É.
Então, o maior segredo para um carro ter o visual certo é manter a distância correta entre as rodas e os paralamas. Nós reformamos o painel. Legal. Ficou bem melhor, você não acha? Bem melhor. Antes ele tava todo torto, mas não tá mais assim, sacou? E pra esse nível de customização, a última coisa que você deve fazer é poupar esforços onde não deveria. Todos os itens parecem originais, como o câmbio, o volante e também o painel. Logo que eu peguei o carro, os ponteiros não estavam funcionando, as lâmpadas estavam queimadas, eu tinha dúvida de como trocar os instrumentos do painel sem modernizar e perder as características originais. Mas o Eric conseguiu arranjar esses instrumentos incríveis. O equilíbrio entre o novo e o antigo é perfeito. Essa é a prova de que a customização foi muito bem feita. A customização poderia ter seguido vários outros caminhos, mas o bacana do caso do Daniel é que ele teve uma visão parecida com a nossa, e deve ter sido por isso que ele nos procurou. E é aqui que a mágica acontece, cara. Tá tudo tão limpo, tá limpinho. Eu cuido da parte mecânica, cara, igual ao resto do carro. Tem que fazer uma obra de arte. O compartimento do motor do 240Z é tão diferente, ele tinha que estar numa galeria de arte. Eu mexo nos carros como se eles fossem os meus carros. Se eu tivesse um 240Z branco, ele seria exatamente como esse. A jornada foi longa. É incrível lembrar de como ele estava no começo e ver como ele ficou agora. O trabalho de vocês é inacreditável. Tudo ganhou forma, cara. E, olha, eu quero ele pra mim. Você não quer vender ele, não? Não depois de 4 anos de espera. Ele tem que voltar pra Califórnia o quanto antes, então... E aí, você quer dirigir ou não quer? Eu quero, lógico. Tá, vamos lá então. Eu senti uma onda de emoções quando entrei naquele carro. Eu coloquei a mão no volante, comecei a sair daquele estacionamento e fiz a primeira curva e eu pude finalmente acelerar. É uma sensação gratificante. Ai, que sensação boa. Ai, eu adoro esse cheirinho. Ai, eu só não sei se faz mal. O som, o cheiro, a sensação, tudo faz parte do pacote. O que os outros acham não importa. Só importa o que o Daniel pensa. E pelo que eu percebi, ele tá bem feliz. Então eu também tô feliz. A espera valeu muito a pena. É? Agora eu tenho uma lenda JDM na minha garagem. É uma sensação inacreditável. Eu não sei como descrever.